Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos aprender como calcular a soma dos ângulos internos dentro de um polígono, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente a gente tem que entender o que é um polígono. Um polígono, como a palavra diz, né? Poli, vários, né? E logos, lados, né? Então aqui, ó, um polígono, a gente vai trabalhar com polígonos que são planos, né? Então quais são eles? A gente tem um triângulo, certo? A gente pode ter também um quadrado, um retângulo, né? Que possui também quatro lados, só que ele tem medidas diferentes. A gente também pode trabalhar um trapézio, né? Trapézio. Olha só como é o trapézio, né? Uma base menor, uma base maior, né? Tem também essa figura aqui, ó, que quando você faz a contagem dos seus lados, ó, um lado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Quando ele tem seis lados, então a gente chama de um hexágono, certo? Todos eles são polígonos. Mas aí você vai falar, polígono significa que tem vários, né? Vários é todo número acima de um, né? Então, por que é que não tem um polígono formado por dois? Olha só, você pode pegar dois lados, né, que seriam duas retas, e tentar formar uma figura, mas ela não vai formar uma figura que se feche formando ângulos internos, certo? Então a primeira figura que a gente vai ter, que vai ser um polígono, uma figura plana, né? Vai ser o triângulo, certo? Depois disso a gente tem quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e assim vai, certo? E aí chega na parte onde a gente tem que descobrir qual a medida, qual a soma da medida dos ângulos internos, né, dessas figuras. E como é que a gente vai calcular? Olha só, essas figuras, esses polígonos, né, eles possuem uma característica em comum. Se você aplicar uma fórmula que se baseia na quantidade de lados que esse polígono tem, você vai descobrir qual será a soma de todos os ângulos. Então, aqui, ó, qual seria essa fórmula? Seria a seguinte fórmula, ó. N menos 2 vezes 180 graus, tá certo? Quando você aplicar essa fórmula aqui, você vai encontrar a soma da medida de todos os ângulos nessa figura. Então vamos começar aqui pelo quadrado, né? Sim, primeiramente, o significado de n. N ele é uma variável, né, que representa a quantidade de lados que a figura vai ter. Então, se for um triângulo, ó, um triângulo ele possui quantos lados? Ó? Como o próprio nome diz, ó, um, dois, três lados, certo? O quadrado, ó, um, dois, três, quatro lados. Retângulo, um, dois, três, quatro lados. O trapézio, um, dois, três, quatro lados. Você sempre vai contar a quantidade de lados de acordo com as retas que tem aqui, certo? Formando que elas se relacionam entre si, tá bem? Então, no caso aqui do triângulo, se a gente for substituir aqui, n seria igual a 3, né? Porque o triângulo ele tem três lados. E aí, como é que eu faço o cálculo dessa forma? Olha, vou trazer aqui essa figura novamente, ó. Triângulo. Então aqui, ó, o triângulo, ele tem o primeiro lado, o segundo lado, o terceiro lado, né?
e acabou. Não tem mais lados nesse triângulo. Então, ó, eu vou aplicar aqui na fórmula. A fórmula, né, é n menos 2 vezes 180 graus, perdão. Então, ó, você vai pegar, ó, n é o que aqui? É a quantidade de lados. Então, você vai pegar... Quantos lados tem o triângulo? 3 lados, né? Então, 3 menos 2, entre parênteses aqui, né? Vezes 180 graus. Então, ó, primeiramente a gente vai resolver os números as operações que se encontram dentro dos parênteses, né? Então, ó, 3 menos 2 é igual a 1 vezes 180 graus, né? 1 vezes 180 graus é igual a 180 graus. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, certo? Então, aqui o que é que isso significa? Ó? Significa que a soma de todos os ângulos desse triângulo aqui, a soma deles vai ser igual a 180 graus. Então, ó, se eu tenho esse mesmo triângulo aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo A, aqui eu tenho um ângulo B, né? E aqui eu tenho um ângulo C. Então, ó, se eu somar aqui, ó, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C, vai ser igual a 180, tá certo? E não importa o formato desse triângulo, ele pode ser de qualquer formato, ele não foge à regra, não tem uma exceção para isso, certo? A soma de todos os ângulos vai ser sempre igual a 180 quando se tratar de um triângulo, tá bem? Então aqui, ó, o que é que acontece em algumas provas? Ela cai assim, ó. Ela desenha um triângulo para você, né? Tem assim um triângulo. Ela diz, ó, aqui tem um ângulo de 30 graus. Aqui tem um ângulo de 45. Aí ele pergunta, qual o valor desse ângulo aqui? A gente não sabe, né? Então o valor dele é x. E como é que a gente vai fazer então? Ó? A gente sabe o seguinte, ó, que a soma de todos os ângulos de um triângulo vai ser igual a 180 graus, né? Então a gente sabe que x, ó, x mais 45 graus mais 30 graus é igual a 180 graus, certo? Então aqui, ó, a gente tem uma equação, né, em que a gente tem uma incógnita. Então a gente pode trabalhar isso como? A gente vai isolar a nossa variável, ou nossa incógnita, dos outros números, que não são variáveis. Então como é que a gente faz isso? Ó? Mudando os valores para depois da igualdade. Então a gente coloca, ó, x é igual a 180, né? A gente repete o número que estava depois da igualdade, 180. Esse 45, ó, ele foi para depois da igualdade. Quando ele vai para depois da igualdade, ó, mudou o membro, a gente vai inverter o seu sinal. Aqui era mais 45, ele passa a ser menos 45. A gente vai fazer a mesma coisa com 30. Ó. 30 também foi para depois da igualdade. A gente está separando eles do x, certo? Então, 30, ó, era mais 30, ele passa a ser menos 30 graus, certo? E agora é só a gente fazer a operação, né? A operação matemática, como é? 180 menos 45, a gente sabe que vai ser igual a 135, né? 135 menos 30 graus vai ser igual a 105 graus. Tá bem? E essa aqui é a nossa resposta.
Tá vendo como é simples, a gente resolve dessa forma. Vai ser cobrado em algumas provas e ela, na verdade, parece ser uma questão complicada, mas no fundo é bem simples de se resolver. Tá certo, pessoal? Tchau!